Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol já começava a se esconder atrás dos morros quando decidi voltar para casa pela estrada de terra que cortava a fazenda. Eu vinha de mais um dia puxado na lida com o gado, revisando cerca, separando o bezerro doente, ajeitando o bebedouro e verificando os pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. O corpo já pedia descanso e o cavalo Trovão caminhava no passo lento de quem também sentia o peso do dia. A poeira vermelha do cerrado grudava na minha camisa encharcada de suor. O cheiro de capim seco misturado com estrume subia da terra quente e os grilos já começavam sua sinfonia da tarde. Era junho, época seca em Goiás, e o céu tinha aquela cor de fogo que só quem vive no coração do Brasil conhece. As nuvens se espalhavam como algodão sujo, prometendo mais alguns dias sem chuva. Trovão balançou as orelhas inquieto. Conhecia meu cavalo há mais de 10 anos, desde que era um potro bravo que ninguém conseguia montar. Ele não se agitava por qualquer coisa. Sempre foi esperto, desconfiado, com aquele instinto que só os animais do campo desenvolvem. Puxei as rédeas e olhei ao redor, tentando entender o que tinha deixado ele nervoso. Foi então que lá adiante, perto de um descampado com capim amassado, algo me fez gelar o sangue nas veias. Uma figura caída no chão. Era uma moça, pelos cabelos escuros, que conseguia ver mesmo de longe. E pior que isso, ao redor dela havia pelo menos uns 8 cachorros grandes, mestiços de rua, magros como pau de cerca, mas com um olhar faminto e dentes à mostra. 2 deles já rosnavam baixo, aquele som gutural que antecede o ataque. Os outros circulavam, estudando, esperando o momento certo. Meu coração disparou como motor desregulado. Não pensei em nada além de agir. Não calculei o perigo, não pensei nas consequências. Cutucando os flancos de Trovão com força, parti com ele num galope forte, direto na direção da matilha. O som dos cascos batendo no chão seco fez eco pelo campo vazio, e os cães, surpresos com a aproximação súbita, recuaram alguns passos. O vento batia no meu rosto enquanto nos aproximávamos. Podia sentir o cheiro dos bichos, aquele fedor de animal ferido, desesperado e perigoso. "Sai daí, sai!" gritei com toda a força dos pulmões, a voz rachando no ar seco. Quando chegamos mais perto, Trovão relinchou alto e eu, aos gritos, balancei as rédeas como um chicote e me joguei para frente, fazendo o cavalo avançar sobre eles. Era um jogo perigoso. Cavalos podem se assustar com cachorros, e se Trovão empinasse, eu poderia ser derrubado no meio da matilha faminta. Alguns dos cães pularam para o lado, outros fugiram em disparada, as patas levantando nuvens de poeira vermelha. Os mais teimosos recuaram rosnando, mostrando os caninos amarelados, mas começaram a se afastar quando viram que eu não ia recuar. O último cão, um vira-lata amarelo com cicatrizes no focinho e uma orelha rasgada, me encarou por alguns segundos tensos. Seus olhos tinham uma fome que ia além da barriga vazia. Era a fome de quem perdeu a humanidade há muito tempo, de quem sobrevivia à base de instinto puro e desespero. Mas quando Trovão deu outro passo decidido na direção dele, bufando pelas narinas, o bicho finalmente correu também, sumindo entre os arbustos espinhosos. O silêncio voltou ao campo. Só o barulho da minha respiração pesada, o soprar forte do cavalo e o canto distante dos bem-te-vis nas árvores próximas. Desci da sela numa pressa danada e me ajoelhei ao lado da moça. Ela estava desmaiada, suja de terra vermelha da cabeça aos pés, com as roupas rasgadas e marcas de arranhões nas pernas e braços. O rosto pálido e o lábio rachado mostravam que fazia muito tempo que não comia nem bebia direito.
O cabelo escuro estava grudado no rosto sujo de terra e suor, e a pele mostrava queimaduras do sol forte do cerrado. Foi quando vi o detalhe que me cortou o coração como faca cega. Havia marcas de corda nos pulsos, roxas e fundas, como se tivesse sido amarrada há pouco tempo antes de ser largada ali. As marcas eram recentes, talvez de algumas horas. A pele estava escoriada, com sinais de que ela tinha lutado contra as amarras. Quem faz isso com uma criatura humana? Que tipo de alma podre amarra uma mulher e a abandona no meio do nada para ser devorada por cachorros famintos? Encostei a mão trêmula no pescoço dela, procurando o pulso. Estava fraco, irregular, mas estava lá. Respirava com dificuldade, mas respirava. Estava viva, e isso era o que importava naquele momento. Peguei a moça nos braços com todo o cuidado que pude. Era leve demais, pesava menos que um saco de ração de 20 quilos. Senti os ossos salientes sob a pele, a magreza extrema de quem passou fome por muito tempo. Não era só desnutrição recente, era fome crônica de quem vivia mal há meses. Coloquei-a na cela, na minha frente, segurando firme com um braço enquanto segurava as rédeas com o outro. O corpo dela balançava mole contra o meu peito e eu sentia o calor da febre que começava a tomar conta. A respiração era superficial, entrecortada. Vamos, trovão, devagar, mas com pressa. O cavalo entendeu o tom da minha voz. Partiu num trote controlado, cuidadoso para não chacoalhar demais a carga preciosa que levávamos, mas com a urgência que a situação pedia. A cada movimento, eu checava se a moça ainda respirava. O corpo dela era um peso morto contra mim, mas podia sentir o peito subindo e descendo de forma irregular. A estrada de terra que levava à minha casa parecia não ter fim. O sol sumiu de vez atrás dos morros distantes e a escuridão chegou rápida, como sempre acontece no interior. Só a lua crescente iluminava o caminho esburacado. Os grilos cantavam alto agora, numa sinfonia que enchia a noite, e ao longe ouvi o pio melancólico de uma coruja e o uivo distante de algum animal selvagem. Quando finalmente avistei as luzes amareladas da minha casa, senti um alívio que não experimentava há muito tempo. A casa de 3 quartos, simples, mas sólida, com a varanda ampla, onde Maria costumava ficar nas tardes de domingo, fazendo crochê e observando o movimento dos passarinhos. A casa que virou grande demais para mim sozinho depois que ela se foi. Parei trovão bem na frente da porta principal e desci com a moça nos braços. Ela gemeu baixinho, o primeiro sinal de vida desde que a encontrei no pasto. Um gemido fraco, mas que me deu esperança. Calma, menina. Você está segura agora. Ninguém vai te machucar mais. Empurrei a porta com o pé. Sempre deixava destrancada, como é costume no interior, e entrei. A casa cheirava a solidão e silêncio. Aquele cheiro de lugar onde só um homem vive, sem os perfumes delicados e temperos especiais que uma mulher traz. Levei-a direto para o quarto de hóspedes, que não recebia ninguém há 3 longos anos. Coloquei-a na cama com o máximo de cuidado e acendi a lâmpada do teto. Foi então que pude ver direito o estado deplorável em que ela estava. Não passava dos 20 anos, talvez nem isso. Magra demais, com hematomas em vários tons de roxo e amarelo nos braços e no rosto. A roupa, um vestido que um dia deve ter sido azul, estava em farrapos, rasgada em vários lugares. Fui até a cozinha buscar água limpa, panos de algodão e o kit de primeiros socorros que mantinha sempre atualizado. Voltei e comecei a limpar os ferimentos com todo cuidado. Eram muitos, arranhões dos cachorros, cortes de espinhos do cerrado, ralados de quem foi arrastada pelo chão áspero. Cada ferimento contava uma história de sofrimento que eu mal conseguia imaginar. Enquanto cuidava dela, aplicando iodo e fazendo curativos, uma raiva surda foi crescendo dentro de mim. Raiva de quem havia feito aquilo com uma criatura tão frágil. Raiva de um mundo onde pessoas podiam ser tratadas como lixo, descartadas quando não serviam mais.
Raiva da minha própria impotência diante de tanta crueldade. Terminei de limpar os cortes mais graves e fui buscar uma camisola limpa. Hesitei na porta do meu quarto. Eram as roupas da Maria, guardadas na gaveta há 3 anos. Nunca tive coragem de mexer nelas, de doar, de jogar fora. Ficavam ali como fantasmas de uma felicidade que não volta mais. Mas naquele momento sabia que Maria entenderia. Sabia que ela aprovaria. Peguei a camisola branca de algodão, a preferida dela, que usava nas noites quentes de verão, e voltei para o quarto. Troquei a roupa da moça com o máximo de respeito e discrição, sem olhar mais que o necessário. Era meu dever cuidar, proteger, dar dignidade a quem havia perdido tudo. Depois, sentei ao lado da cama e comecei a dar água a ela aos poucos, molhando os lábios ressecados com um pano úmido. Ela engoliu instintivamente, mesmo desmaiada. O corpo pedia água, pedia vida. Era um bom sinal. Ainda havia vontade de viver naquele corpo maltratado. Puxei a cadeira de madeira que ficava no canto do quarto e me sentei ao lado da cama. Não ia sair de perto até ela acordar. O relógio da sala marcava 10h30 da noite. Lá fora, os bichos noturnos faziam sua festa de ruídos. Sapo-boi cantando perto do açude, grilo chiando no capim, vento balançando as árvores grandes que cercavam a casa. Olhei para a moça dormindo na luz amarela da lâmpada. No rosto relaxado pelo sono, dava para ver que tinha sido bonita antes de tudo que passou. Antes de alguém decidir quebrar uma vida que nem tinha começado direito. Havia uma delicadeza nos traços, uma juventude que nem o sofrimento conseguiu apagar completamente. Encostei na cadeira e fechei os olhos por um momento, ouvindo a respiração dela se normalizando aos poucos. Quando os abri de novo, ela estava me olhando. Os olhos dela eram castanhos, grandes, cheios de medo e confusão. Tentou se levantar, mas não tinha força. Olhou ao redor, tentando entender onde estava, se estava em perigo ou segura. A desconfiança era natural depois do que havia passado. Calma, falei no tom mais suave que consegui. Você está segura. Ninguém vai te machucar aqui, pode ficar tranquila. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. A garganta seca de quem ficou muito tempo sem água não deixava as palavras saírem. Peguei o copo d'água que estava na mesinha. Devagar, pequenos goles. Não tenha pressa. Ela bebeu com cautela, desconfiada, mas sedenta. Depois olhou para mim novamente, estudando meu rosto como se tentasse decidir se podia confiar. Onde eu tô? Conseguiu sussurrar numa voz quase inaudível. Na minha casa, minha fazenda. Eu te encontrei lá no pasto, cercada de cachorros. Te trouxe para cá para cuidar de você. Ela fechou os olhos lembrando. Quando abriu de novo, havia lágrimas começando a se formar. Os cachorros, murmurou, já foram embora. Não vão voltar. Meu nome é Helena, disse numa voz ainda fraca, mas mais firme. João, respondi. João Ferreira da Silva. Esta é minha fazenda, e você vai ficar aqui até se recuperar completamente. Helena tentou sentar na cama, mas a tontura foi mais forte. Segurei seu braço com cuidado para ela não cair. Devagar, menina. Você passou por muita coisa. O corpo precisa de tempo para se recuperar. Não sei como agradecer. Você salvou minha vida. Não precisa agradecer nada. Era o que qualquer pessoa decente faria. Ela balançou a cabeça devagar. Não qualquer pessoa. Muita gente teria passado direto. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Helena olhava para as próprias mãos, ainda marcadas pelas cordas. Eu não sabia o que dizer, como perguntar o que havia acontecido sem machucá-la mais. Você tem fome? Perguntei finalmente. Ela assentiu e pude ver que estava faminta. Fui para a cozinha e esquentei um resto de sopa de feijão com mandioca que havia feito no almoço. Voltei com uma tigela pequena. Era melhor começar devagar depois de tanto tempo sem comida.
Come bem devagar. O estômago precisa se acostumar de novo com comida. Helena comeu como quem não via alimento há dias. E provavelmente não via mesmo. Cada colherada era um alívio visível no rosto dela. Uma pequena vitória contra a fome que deve ter sido sua companheira constante. Obrigada, disse quando terminou. Fazia tempo que não comia uma refeição de verdade. Quanto tempo? Não sei. Talvez uma semana. Talvez mais. Uma semana sem comida direito. Como alguém consegue ser tão cruel? De nada. Agora vai dormir. Amanhã conversamos melhor quando você estiver mais forte. Apaguei a luz e fui para minha cama, mas não consegui dormir. Ficava pensando em quem havia feito aquilo com Helena. E por quê? Que tipo de pessoa amarra uma moça e a abandona no meio do mato para ser devorada por cachorros? Que tipo de ódio, que tipo de maldade pode levar alguém a fazer isso? Por volta das 3 da manhã, ouvi um grito vindo do quarto dela. Corri para lá e acendi a luz. Helena estava sentada na cama, tremendo como vara verde, com os olhos arregalados de pavor. Pesadelo? Perguntei, chegando perto. Ela assentiu, limpando as lágrimas que desciam pelo rosto. Desculpa, não queria incomodar. Não incomodou nada. Quer conversar sobre o que aconteceu? Helena ficou em silêncio por um tempo longo. Podia ver a luta interna, a decisão difícil entre confiar ou não confiar. Depois, finalmente, as palavras começaram a sair. Foi meu padrasto, ele que me deixou lá. Senti o sangue ferver nas veias. Seu padrasto. Minha mãe morreu há 2 anos. Câncer. Fiquei morando com ele porque não tinha para onde ir. Não conhecia parente nenhum. Mas ele... Ela parou, engolindo seco. Ele queria coisas de mim, coisas que não estavam certas. Ontem de manhã eu disse que ia contar para a polícia, que não aguentava mais. Foi quando ele ficou furioso, me amarrou e me levou para lá. A raiva que senti foi maior que qualquer coisa que já havia experimentado. Uma raiva limpa, justa, de quem vê a inocência sendo pisoteada pela maldade pura. Onde ele mora? Perguntei, tentando controlar a voz, mas não conseguindo esconder a fúria. Senhor João, por favor, não faça nada. Ele é perigoso. Tem arma, tem amigos que fazem o que ele manda. Se souber que estou viva, não posso deixar passar. O que ele fez com você, eu só quero esquecer. Só quero ficar longe dele para sempre. Olhei para Helena, tão nova, tão machucada, tão assustada. Que direito eu tinha de decidir por ela? Que direito eu tinha de expor ela a mais perigo? Tá bem, falei depois de pensar. Mas você vai ficar aqui o tempo que quiser. Ninguém vai te tirar daqui contra sua vontade. Esta casa é sua casa agora. Pela primeira vez, desde que acordou, Helena sorriu. Um sorriso pequeno, fraco, mas genuíno. Obrigada, senhor João. Só João. Não sou senhor de ninguém. Ela deitou de novo. E dessa vez, dormiu sem pesadelos. Eu voltei para minha cama, mas continuei acordado, olhando para o teto de madeira, pensando em como uma pessoa podia ser tão ruim com outra. E pensando também em como, pela primeira vez em 3 anos, minha casa não parecia tão vazia assim. Havia vida ali, havia alguém para cuidar, havia um propósito além de apenas existir. O galo cantou antes do sol nascer, como sempre acontecia na fazenda. Mas pela primeira vez em muito tempo, acordei sem aquela sensação pesada no peito, sem o vazio que me acompanhava desde que Maria se foi. Tinha alguém na casa, alguém que precisava de mim, alguém para cuidar. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a cozinha preparar café. O cheiro forte dos grãos torrados que comprava na cidade começou a se espalhar pela casa, misturando-se com o ar fresco da manhã que entrava pelas janelas. Lá fora, o dia prometia calor. O céu estava limpo, sem uma nuvem sequer, e o horizonte já mostrava as primeiras cores do nascer do sol. Quando voltei para verificar Helena, ela ainda dormia profundamente.
A respiração estava tranquila, o rosto relaxado. Os hematomas já estavam começando a amarelar nas bordas, bom sinal de que estava cicatrizando bem. Deixei um copo d'água fresca na mesinha de cabeceira e fui tratar dos bichos. A rotina da fazenda não parava para nada nem ninguém. As vacas mugiam no curral, impacientes para o trato da manhã. Os cavalos relinchavam no piquete, pedindo ração. As galinhas cacarejavam no terreiro, esperando o milho. Era uma sinfonia que eu conhecia há décadas, mas que naquele dia parecia diferente, menos solitária. Estava despejando milho no coxo das galinhas quando ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi Helena parada na porta do curral, usando a camisola da Maria por baixo de uma calça velha minha que tinha deixado no quarto para caso ela precisasse. As roupas ficavam grandes nela, evidência de como estava magra, mas havia algo diferente no rosto. Menos medo, mais esperança. "Bom dia", disse ela, com a voz ainda rouca, mas mais forte que na noite anterior. "Bom dia. Como se sente hoje?" "Melhor. Muito melhor." Ela olhou ao redor, vendo a fazenda pela primeira vez na luz clara do dia. "É bonito aqui, parece um lugar de paz." Maria sempre dizia isso, minha esposa. "Onde ela tá?" "Morreu há 3 anos, câncer no estômago. Foi rápido, mas foi doloroso." Helena baixou a cabeça respeitosamente. "Sinto muito. Não precisa, faz parte da vida. A gente nasce, vive o que tem que viver e depois vai embora." Mas não falei como doía ainda. Como acordava às vezes de madrugada, achando que ela estava na cozinha fazendo café. Como ainda guardava as roupas dela na gaveta, sem coragem de doar. Como às vezes conversava com ela em voz alta, esperando uma resposta que nunca vinha. "Quer tomar café da manhã?" Perguntei para mudar de assunto. "Sim, por favor, se não for incômodo." "Incômodo nenhum, pelo contrário." Voltamos para casa juntos. Helena caminhava devagar, ainda fraca, mas já com mais firmeza que na noite anterior. Servi café preto forte na caneca de alumínio, do jeito que aprendi a fazer no interior, e cortei fatias grossas de pão caseiro que eu mesmo fazia desde que Maria se foi. Era uma das poucas coisas domésticas que consegui aprender. Helena comeu com o apetite de quem estava realmente faminta, mas tentando disfarçar, não querendo mostrar necessidade demais. Servi mais pão, mais café. Ela aceitou sem protestar muito. "João", disse depois de um tempo, "preciso te contar uma coisa." O tom da voz me fez parar de mastigar. Havia algo grave na forma como falou. "Pode falar." "Eu tô grávida." A caneca quase escorregou da minha mão. "Grávida." "De 3 meses. Foi por causa disso que ele me abandonou lá no pasto. Disse que eu era um problema que ele não ia resolver, que não ia sustentar bastardo." Senti uma mistura de raiva e proteção que me pegou completamente de surpresa. "O filho é dele?" Helena assentiu com uma expressão de nojo profundo. "É, mas eu não queria. Nunca quis. Ele forçou várias vezes. Eu tentava resistir, mas ele era mais forte." A raiva voltou, mais intensa ainda. Tive que respirar fundo várias vezes para não quebrar alguma coisa ali mesmo na cozinha. Pensar em alguém forçando uma menina como Helena, machucar ela dessa forma. "Helena", falei quando consegui controlar a voz, "você está segura aqui. Você e seu filho. Ninguém vai machucar vocês enquanto eu tiver vida para impedir." Ela começou a chorar, um choro silencioso, de alívio e medo misturados. "Não sei como vou criar uma criança. Não tenho nada, nem dinheiro, nem casa, nem família que possa ajudar." "Tem sim, tem aqui, tem a mim." Helena me olhou com os olhos cheios de lágrimas. "Por que você está fazendo isso? Nem me conhece direito." Era uma pergunta justa. Por que estava? Talvez porque via nela a mesma solidão que me acompanhava. Talvez porque Maria sempre dizia que a gente recebe na medida que dá.
Ou talvez porque depois de 3 anos vivendo só com a dor, tinha encontrado alguém que precisava mais de ajuda do que eu precisava da minha própria tristeza. Porque é o certo a fazer, respondi. E porque essa casa está muito vazia há muito tempo. Passamos o resto da manhã conversando na mesa da cozinha. Helena me contou sobre a infância pobre numa cidadezinha perto de Anápolis, no interior de Goiás. O pai que foi embora quando ela tinha 5 anos, sem dar satisfação para ninguém. A mãe que trabalhava de doméstica, faxineira, qualquer coisa para sustentar as duas. Como conheceu o padrasto quando tinha 15 anos. Um homem que parecia bom no começo, gentil e prestativo, mas que mostrou a verdadeira cara depois que a mãe dela morreu. Ele bebia muito, contou mexendo distraída na xícara vazia. E quando bebia, ficava violento. Primeiro foram os tapas, depois os socos, depois foram outras coisas. Cada palavra era uma facada no meu peito. Como alguém podia ser tão desalmado? Como uma pessoa conseguia olhar para uma menina órfã e ver não alguém para proteger, mas alguém para explorar? E você nunca pensou em fugir antes? Para onde? Não conhecia ninguém. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, e ele sempre dizia que se eu contasse para alguém ou se tentasse fugir, ia me encontrar e me matar. Eu acreditava. E quando descobriu que estava grávida? Tentei esconder o máximo que pude. Usava roupas largas, não comia na frente dele para não vomitar. Mas ele percebeu quando comecei a mostrar. Ficou furioso, disse que não ia sustentar bastardo, que ia me dar um jeito. Helena parou de falar e olhou para as próprias mãos. As marcas das cordas ainda estavam roxas nos pulsos delicados. O jeito dele era me deixar para os cachorros, completou numa voz quase inaudível. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Lá fora, o sol esquentava e os bichos procuravam sombra embaixo das árvores. O calor de junho no cerrado não perdoava ninguém, nem gente nem bicho. Helena, falei finalmente, você quer que eu leve você na cidade para fazer um exame e ver como está a criança? Não sei se tenho dinheiro para médico. Eu pago, não é problema. Ela hesitou, mordendo o lábio. Sem mas... É o mínimo que posso fazer. Na verdade, é o que eu quero fazer. Na verdade, era mais que o mínimo. Era o que meu coração estava pedindo. Pela primeira vez em 3 anos, sentia que tinha um propósito além de apenas existir de um dia para o outro. À tarde, colocamos Helena na caminhonete velha e fomos para Cristalina. O posto de saúde estava cheio, como sempre acontecia nas cidades pequenas do interior. Helena estava nervosa, apertava as mãos o tempo todo e olhava para todos os lados, como se esperasse que alguém aparecesse para levá-la embora à força. Calma, eu dizia, colocando a mão no ombro dela. Ninguém sabe que você está aqui. E mesmo que soubesse, não ia conseguir te levar. A enfermeira, uma mulher de meia idade chamada Dona Conceição, que conhecia toda a região, examinou Helena com cuidado e experiência. Pediu exames de sangue, ouviu o coração do bebê com um aparelhinho, mediu a barriga que ainda era pequena. Tá tudo bem com vocês dois, disse no final, sorrindo. Mas a menina está desnutrida, precisa comer melhor, ganhar peso, tomar vitaminas para fortalecer. A passamos na farmácia e compramos tudo que ela receitou: vitaminas, ferro, ácido fólico, remédio para enjoo. Helena ficou impressionada com tanto remédio. Isso deve custar uma fortuna, disse preocupada. Não se preocupa com dinheiro, isso não é problema. No caminho de volta paramos no mercado. Comprei carne, frango, peixe, frutas, verduras, leite, coisas que há muito tempo não entravam na minha casa, porque eu sempre comia a mesma coisa: arroz, feijão, carne de porco e o que conseguia plantar na horta abandonada. Helena insistia que era muito, mas eu sabia que era pouco perto do que ela e o bebê precisavam. Quando chegamos em casa, o sol já estava se pondo atrás dos morros.
Preparei um jantar caprichado: bife grelhado, arroz branco, feijão carioca, salada de tomate e alface, abóbora refogada. Helena comeu tudo, com o apetite de quem finalmente podia comer sem medo, sem pressa, sem ter que esconder. João, disse ela depois do jantar, como eu vou te pagar por tudo isso? Não vai pagar nada. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar aqui de braços cruzados, sendo sustentada. Olhei para ela. Mesmo magra e machucada, havia uma força naqueles olhos castanhos, uma vontade de viver, de ser útil, que o sofrimento não tinha conseguido quebrar. Se você quer ajudar, pode cuidar da horta. Maria sempre teve uma horta nos fundos da casa. Depois que ela morreu, deixei tudo morrer. Não tinha ânimo para cuidar. Helena sorriu. O segundo sorriso verdadeiro que eu via desde que a encontrei. Eu sei mexer com plantas. Minha mãe ensinava. Ela tinha o dom. Então tá combinado. Naquela noite, Helena não teve pesadelos. Dormiu tranquila a noite toda. Eu também dormi melhor. O primeiro sono reparador em muito tempo. Quando acordei na manhã seguinte, ela já estava na cozinha, tentando fazer café. Deixa que eu faço, falei chegando perto. Não, quero aprender a fazer do jeito que você gosta. Quero ajudar em casa. E foi assim que começou nossa rotina. Eu cuidava dos bichos ao amanhecer e ela ia aprendendo a cuidar da casa. Não porque era obrigação, mas porque queria, porque fazia parte do processo dela de se sentir útil novamente. Não era uma coisa forçada, era natural, como se sempre tivesse sido assim. Os dias foram passando devagar, como é o tempo no interior. Helena ganhava peso, ganhava cor no rosto. A barriga começou a aparecer mais conforme as semanas passaram. Ela cantava às vezes, enquanto cuidava da horta que estava renascendo com suas mãos cuidadosas. Cantigas que a mãe ensinava, modas de viola antigas que enchiam a casa de vida. A horta foi o primeiro milagre. Helena tinha mesmo o dom que a mãe dela passara. Em pouco tempo, tínhamos tomate, alface, couve, cebolinha, salsinha, pimentão. As plantas cresciam viçosas sob o cuidado dela, como se sentissem o carinho com que eram tratadas. Como você consegue? Perguntei um dia, vendo ela conversando baixinho com os pés de tomate. Minha mãe dizia que planta é igual a gente. Precisa de atenção, de carinho, de alguém que acredite que ela pode crescer. Se você trata bem, ela te dá o melhor que tem. Era uma filosofia simples, mas profunda. E funcionava não só com plantas. Um mês depois da chegada de Helena, recebemos uma visita inesperada. Dona Conceição apareceu numa tarde, dizendo que queria ver como Helena estava se recuperando. Nossa Senhora! Exclamou quando viu Helena na horta. Que diferença! Você tá outra pessoa. Era verdade. Helena tinha ganhado peso, o rosto estava corado, o cabelo brilhava ao sol. Mais importante, sorria com frequência e havia perdido aquele olhar assustado de animal encurralado. É o cuidado do João, disse Helena, me olhando com gratidão. Ele me salvou. Vocês dois se salvaram, corrigiu Dona Conceição com a sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. É assim que o amor funciona. A palavra ficou no ar entre nós. Amor. Nenhum dos dois tinha falado sobre isso ainda, mas estava lá, crescendo devagar como as plantas da horta. Naquela noite, depois que Dona Conceição foi embora, ficamos na varanda olhando as estrelas. Era uma noite quente, com cheiro de capim e terra úmida. Tinha chovido durante a tarde, a primeira chuva depois de semanas de seca. João, disse Helena, encostada na cadeira de balanço que era da Maria. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda ama sua esposa? A pergunta me pegou desprevenido. Sempre vou amar a Maria. Ela foi minha primeira paixão, minha companheira por 20 anos. Helena assentiu, pensativa. E tem lugar no seu coração para mais alguém? Olhei para ela na luz suave da lua.
o cabelo escuro caindo sobre os ombros, a barriga já aparecendo sob o vestido simples, os olhos cheios de esperança e medo. Helena, falei devagar, quando te encontrei naquele pasto, eu estava morto por dentro. Vivia, mas não estava vivo. Você me trouxe de volta para a vida. Isso não responde minha pergunta. Responde sim. Você não está competindo com a memória da Maria. Você está criando uma história nova. E eu... Parei, procurando as palavras certas. Eu tô me apaixonando por você. Devagar, mas tô. Helena sorriu e colocou a mão sobre a minha. Eu também. Tô me apaixonando por você, por esta casa, por esta vida. Pela primeira vez, me sinto em casa de verdade. Mas eu sabia que a paz não ia durar para sempre. Sabia que mais cedo ou mais tarde, o passado dela ia bater na nossa porta. E foi exatamente isso que aconteceu numa quinta-feira de julho, quando o inverno começava a apertar no cerrado e os dias ficaram mais curtos. Era meio-dia quando vi a caminhonete branca levantando poeira na estrada que levava à minha casa. Helena estava na horta, de costas, mexendo na terra com as mãos, cantarolando baixinho. O sol de inverno batia nas costas dela, e por um momento pensei em como estava diferente da moça que encontrei há 2 meses. Mais forte, mais viva, mais bonita. A caminhonete parou na frente de casa com uma freada brusca, levantando mais poeira. Desceu dela um homem alto, magro, com barba mal feita e olhos pequenos e frios. Usava uma camisa xadrez suja e um chapéu velho de vaqueiro. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como andava, com a arrogância de quem está acostumado a intimidar os outros, de quem nunca ouviu um não como resposta. Ele olhou ao redor devagar, como quem estuda o terreno antes do ataque. Quando me viu saindo da varanda, sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, que tinha mais ameaça que simpatia. "Boa tarde", disse ele, tirando o chapéu numa falsa cortesia. "É o Sr. João? Sou eu. Em que posso ajudar? Meu nome é Valdomiro Pereira. Tô procurando uma pessoa, uma menina que fugiu de casa faz umas semanas. Meu sangue gelou nas veias. Era ele, o padrasto de Helena. Tinha certeza antes mesmo dele falar o nome dela. A maldade estava estampada no rosto, na forma como falava, no jeito como me olhava. "Não sei de menina nenhuma", respondi, tentando manter a voz firme e controlada. "Tem certeza? É uma moça nova, cabelo escuro, magra, se chama Helena. É minha enteada, minha responsabilidade." Helena ainda estava na horta, de costas para nós. Se ela se virasse agora e o visse, como eu disse, não vi ninguém assim por aqui. Valdomiro deu um passo na minha direção. Era mais alto que eu, mais novo também, devia ter uns 40 anos. Mas eu tinha trabalhado a vida inteira no campo. Minhas mãos eram calejadas, meus braços ainda tinham força, e eu conhecia minha terra como a palma da mão. "Olha, seu João", disse ele, mudando o tom para algo mais ameaçador. "Não quero problemas com o senhor, mas essa menina é minha responsabilidade legal. Ela está grávida, não tem juízo, pode se meter em encrenca, causar problemas. Se ela tivesse passado por aqui, eu teria visto. Minha propriedade não é pequena, mas eu conheço cada canto, cada movimento." "É mesmo?" Valdomiro olhou para o lado da horta, onde Helena ainda mexia na terra. "Posso dar uma olhada na propriedade? Só para ter certeza?" "Não pode. Esta é propriedade privada." "O senhor não tem mandado judicial para revistar minha casa?" Ele riu. Um riso baixo, ameaçador, cheio de má intenção. "Senhor João, acho que não entendeu bem a situação. Essa menina é menor de idade, tá sob minha guarda legal. Se alguém tiver escondendo ela, tá cometendo crime. Crime sério." Menti sem pestanejar. "Helena não é menor de idade, tem 20 anos. Como o senhor sabe o nome e a idade dela se nunca viu a menina? Merda! Tinha me entregado sozinho." Valdomiro sorriu de novo, satisfeito com a armadilha que eu mesmo tinha montado. "Então ela está aqui mesmo." Naquele momento, Helena se virou.
Nos viu conversando, e quando reconheceu Valdomiro, o rosto dela ficou branco como papel. O sangue pareceu escorrer todo para baixo, deixou cair a enxada e deu um passo cambaleante para trás. "Helena!" gritou Valdomiro com a voz que deveria usar para chamar cachorro. "Venha cá agora! Chega de brincadeira!" Ela balançou a cabeça desesperadamente. "Não, não vou, nunca mais." Menina teimosa. Valdomiro começou a andar na direção dela com passos largos. "Já deu trabalho demais. Vamos embora que temos coisas para resolver." Me coloquei na frente dele, bloqueando o caminho. "Ela não vai a lugar nenhum." "Sai da frente, velho. Isso não é problema seu." "Virou problema meu no momento que ela pisou na minha terra. E agora é minha responsabilidade proteger ela." Valdomiro parou e me encarou de perto. Podia sentir o cheiro de cachaça no hálito dele, mesmo sendo meio-dia. Bebia desde cedo, sinal de um homem que já tinha perdido o controle há muito tempo. "Escuta aqui", disse ele, colocando o dedo indicador no meu peito. "Você não sabe com quem está mexendo. Tenho amigos na polícia, tenho advogado, posso fazer sua vida virar um inferno. E você não sabe com quem está mexendo também", respondi, tirando o dedo dele do meu peito com mais força que o necessário. "Essa menina escolheu ficar aqui por livre e espontânea vontade, e eu vou respeitar a escolha dela. Ela é minha enteada, é menor de idade, tá grávida do meu filho." Senti a raiva subir pela espinha como fogo. "Do seu filho que você forçou nela, estuprou ela." O rosto de Valdomiro mudou completamente. A máscara de homem preocupado caiu e mostrou o que realmente era. Um predador perigoso, acostumado a usar violência para conseguir o que queria. Cuidado com o que fala, velho. Pode se arrepender amargamente. Helena tinha chegado mais perto, mesmo tremendo de medo. "João, por favor, não se meta com ele. Ele é muito perigoso." "Tô vendo que é." Olhei direto nos olhos de Valdomiro sem pestanejar. "E sabe por que homem é perigoso? Porque é covarde, porque só ataca quem não pode se defender, só faz maldade com quem é mais fraco." Valdomiro deu um passo para trás e levou a mão para a cintura. Foi quando viu o volume da arma debaixo da camisa. Um revólver mal escondido. "Último aviso, seu João. Entrega a menina e cada um segue sua vida em paz. E se eu não entregar? Aí as coisas ficam muito feias para todo mundo. E eu digo todo mundo mesmo." Helena se colocou do meu lado, mesmo com medo. "Eu não vou com você, nunca mais. Prefiro morrer." "Vai sim, e vai ter o menino longe daqui também. É meu sangue, minha responsabilidade." "Não é seu sangue", disse Helena com uma força que me surpreendeu. "É filho do demônio, isso sim." Valdomiro deu um passo ameaçador na direção dela, mas eu me meti no meio novamente. "Não encosta um dedo nela." "Ou o quê? Vai me bater? Um velho como você?" "Se for preciso. E não sou tão velho assim." Ele riu novamente, mas agora com menos certeza. "Velho teimoso, tá bem, vou dar uma última chance para vocês pensarem melhor." Olhou para o relógio barato no pulso. "Até amanhã ao meio-dia, quero a Helena na estrada com as coisas dela. Se não tiver, volto aqui com um reforço." E aí não vai ter conversa nem negociação. Voltou para a caminhonete sem pressa, como quem tinha certeza absoluta que ia conseguir o que queria. Antes de entrar no carro, gritou para Helena: "E você, menina ingrata? Lembra que foi eu que te criei depois que sua mãe morreu? Isso é jeito de pagar? Fugir, me dar trabalho, me envergonhar na cidade?" A caminhonete sumiu na poeira da estrada, deixando um silêncio pesado. Helena desabou no chão da horta, chorando com desespero. "Ele vai voltar", soluçava. "Ele vai me levar. Vai levar meu filho. Vai me matar." Me ajoelhei do lado dela e segurei suas mãos que tremiam como folha ao vento. "Não vai não. Não enquanto eu tiver vida." "Você não entende, João. Ele conhece gente ruim. Gente que faz qualquer coisa por dinheiro. Ele tem amigos na polícia, tem gente armada que trabalha para ele. Então a gente se prepara." Helena me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar.
Como? Como a gente vai se preparar contra uma pessoa assim? Era uma pergunta que não tinha resposta fácil. Como um fazendeiro de 52 anos ia enfrentar um homem mais novo, armado, com conexões perigosas e disposição para usar violência? Mas enquanto olhava para Helena, tão jovem, tão assustada, carregando uma vida inocente na barriga, soube que não tinha escolha. Ia lutar, até o fim, com todas as forças que tinha. Primeiro, a gente vai para a cidade. Você vai registrar um boletim de ocorrência contra ele. Ele disse que tem amigos na polícia. Nem todos são amigos dele, e mesmo que alguns fossem, a gente tem que tentar, tem que deixar registrado o que ele fez, o que ele ameaçou. Ajudei Helena a se levantar. Vamos, pega suas coisas. Para onde vamos depois? Para a delegacia. E depois para a casa da minha irmã, em Anápolis. Lá você fica segura até a gente resolver essa situação. E você? Eu fico aqui. Alguém tem que cuidar dos bichos, da propriedade. Helena balançou a cabeça com força. Não, se ele voltar e você estiver sozinho, se ele voltar, vai me encontrar esperando. João, por favor, vem comigo. Não me deixe enfrentar isso sozinha. Olhei para a fazenda. A casa que construí com Maria, os pastos que cuidei a vida inteira, os bichos que dependiam de mim. Depois olhei para Helena, que em poucas semanas tinha se tornado mais importante que qualquer coisa material. Tá bem, vamos juntos. Mas primeiro, a delegacia. Fomos para Cristalina na minha caminhonete. No caminho, Helena contou tudo para o delegado que nos atendeu. O abuso que sofreu por meses, o abandono no pasto cercada de cachorros, as ameaças de hoje. O homem, um sujeito sério de meia-idade, escutou com atenção e anotou tudo nos mínimos detalhes. Vou emitir uma medida protetiva de urgência, disse ele depois de ouvir tudo. Se esse Valdomiro chegar perto da senhora, pode ser preso imediatamente. E se ele não respeitar a medida? Perguntei. Aí é caso para a polícia militar, para a força tática. Mas, senhora, disse ele, olhando diretamente para Helena, o melhor mesmo é ficar longe daqui por um tempo. Esse tipo de homem não desiste fácil. E às vezes a justiça demora para funcionar. Saímos da delegacia com a medida protetiva na mão, mas sem muita esperança. Papel não para bala, como dizem no interior. João, disse Helena no caminho de volta para casa. Obrigada por tudo que você está fazendo. Oh, não precisa agradecer. Preciso sim, você está arriscando sua vida, sua propriedade, sua paz por mim, e mal me conhece. Te conheço o suficiente para saber que você merece ser protegida. Mas e se a gente não conseguir? E se ele... Helena, parei a caminhonete na beira da estrada e segurei as mãos dela. Olha para mim. Esse homem já te machucou demais. Não vai machucar mais. Eu prometo. Como você pode prometer uma coisa dessas? Porque vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. E se não conseguir sozinho, vou pedir ajuda. Vou brigar na justiça. Vou procurar gente influente. Vou fazer o que for preciso. Quando chegamos em casa, o sol já estava se pondo. A fazenda parecia diferente, como se soubesse que o perigo estava rondando. Os bichos estavam inquietos. Os cavalos relinchavam sem motivo aparente. Até os cachorros da propriedade andavam nervosos, farejavando o ar. Vamos fazer as malas, e falei. Amanhã bem cedo a gente sai daqui. Helena assentiu, mas quando chegamos na varanda, vimos que a porta da casa estava entreaberta. Tinha certeza absoluta que tinha fechado e trancado antes de sair. Fica aqui, sussurrei para Helena. Entrei devagar, preparado para qualquer coisa. A sala estava revirada como se um furacão tivesse passado. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, móveis fora do lugar. Alguém tinha procurado alguma coisa. Ou alguém queria mandar um recado bem claro. Na mesa da cozinha havia um bilhete escrito com letra torta de quem não tinha muito estudo. Até amanhã, seu João. E traga a menina. Senão, as coisas vão ficar muito feias para todo mundo. Olhei ao redor da casa revirada.
Quem tinha feito aquilo sabia exatamente que não estávamos em casa. Tinha esperado a gente sair para dar o recado, para mostrar que podia entrar quando quisesse. Helena apareceu na porta, viu a bagunça e ficou pálida como a parede. Eles estiveram aqui, disse ela com a voz tremendo. Estiveram, mas já foram embora. João, a gente tem que fugir. Agora. Não podemos esperar até amanhã. Olhei para a casa revirada, para Helena apavorada, para a escuridão que chegava lá fora. Tinha duas opções: fugir como covardes ou ficar e enfrentar o que viesse pela frente. Não, falei finalmente. A gente não vai fugir. Não mais. Mas, Helena, se a gente fugir agora, vai ter que fugir para sempre. Esse tipo de homem não desiste. Ele vai atrás de você até te encontrar. Não importa onde você se esconda. Então, o que vamos fazer? Olhei pela janela. Lá fora, a lua estava nascendo, iluminando os pastos com uma luz prateada. Era minha terra, meu lar, o lugar onde construí uma vida com Maria, onde encontrei Helena, onde estava tentando reconstruir a felicidade, e não ia deixar ninguém me expulsar dele. Vamos nos preparar. E amanhã, quando eles voltarem, vão nos encontrar prontos para a luta. Helena me olhou como se eu tivesse enlouquecido. E talvez tivesse mesmo. Mas pela primeira vez em 3 anos, sentia que tinha algo pelo que valia a pena lutar até o fim. Passamos a noite toda preparando a casa como se fosse um forte. Tranquei todas as janelas com madeira, verifiquei as fechaduras, coloquei móveis pesados na frente das portas principais. Helena me ajudava em silêncio, ainda assustada, mas determinada a não fugir mais. João, disse ela quando estávamos empurrando o guarda-roupa pesado para frente da porta do quarto. Você tem arma? Tenho uma espingarda velha. Era do meu pai. Você sabe usar? Sei. Mas espero de coração que não precise. Não contei para ela que a espingarda estava enferrujada, guardada no fundo do armário há anos sem manutenção. Não contei que a última vez que atirei foi para matar uma jararaca no quintal, há mais de 5 anos. Não contei que minhas mãos tremiam só de pensar em apontar uma arma para outro ser humano, mesmo sendo alguém como Valdomiro. Às 2 da manhã, Helena finalmente conseguiu dormir um pouco. Vencida pelo cansaço e pelo estresse, eu fiquei acordado, sentado na sala escura, olhando pela fresta da janela. Lá fora, os grilos cantavam como se nada tivesse mudado no mundo. A lua iluminava o pasto onde encontrei Helena há mais de 2 meses. Parecia uma vida inteira. Pensava na Maria, no que ela diria se me visse naquela situação. Acho que ela entenderia. Maria sempre teve coração mole para quem sofria. Foi ela que me ensinou que às vezes a gente tem que ser forte pelos outros, mesmo quando não se sente forte por dentro. Me ajuda, Maria, sussurrei para o escuro. Me dá força para fazer a coisa certa. Me ajuda a proteger Helena e o bebê. O vento balançou as cortinas velhas, como se ela tivesse ouvido e estivesse respondendo do jeito que podia. Às 5 da manhã, Helena acordou gritando. Mais um pesadelo com Valdomiro. Corri para o quarto e acendi a luz. Ela estava suando frio, tremendo como vara verde. Foi só sonho, falei, segurando a mão dela que estava gelada. Você está segura aqui comigo. Sonhei que ele tinha me levado de volta, que tinha amarrado eu de novo e... Ela não conseguiu terminar a frase. Chega desses pensamentos. Não vai acontecer nada disso. Helena me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar durante a noite. Como você pode ter tanta certeza? Porque não vou deixar. Porque vou lutar até não poder mais. E se não conseguir me proteger? E se ele for mais forte? Helena... Sentei na beira da cama e segurei o rosto dela entre as mãos calejadas. Olha bem para mim. Esse homem já te machucou demais. Tirou sua infância, sua inocência, sua paz. Não vai machucar mais. Eu prometo isso na memória da minha esposa. Mas e se ele machucar você? E se acontecer alguma coisa? Não vai acontecer. E se acontecer, você pega a caminhonete e vai direto para a delegacia. Não olha para trás, não hesita, entendeu?
Helena assentiu, mas vi que ela estava pensando a mesma coisa que eu. Se Valdomiro realmente tivesse amigos na polícia, delegacia não ia adiantar muito. Fizemos café bem cedo e tentamos comer alguma coisa, mas nenhum dos dois tinha apetite. Helena mal conseguia engolir um pedaço de pão. Eu forcei algumas colheradas de mingau, sabendo que ia precisar de energia para o que estava por vir. "Que horas você acha que eles vão chegar?" perguntou ela. Ele disse 12:00. Homem como ele gosta de marcar hora, de parecer que está no controle da situação. E se vier mais gente com ele, a gente se vira. Uma coisa de cada vez. Não era um plano muito bom, mas era o que tínhamos. Às 9 da manhã, saí para tratar dos bichos uma última vez. Dei ração para os cavalos, tirei o gado do curral para pastarem longe da casa, fechei as galinhas no galinheiro. Se houvesse confusão, não queria que os animais se machucassem ou se perdessem. Helena ficou na cozinha, olhando pela janela, uma mão sempre na barriga que já mostrava a gravidez. De vez em quando ela falava baixinho com o bebê, prometendo que ia protegê-lo, pedindo desculpa por ter colocado ele naquela situação perigosa. Às 11:30, ouvi o barulho de motores na estrada. Não era uma caminhonete só como na véspera. Eram pelo menos 3 veículos, talvez mais. "Helena!" gritei. "Eles estão chegando e vieram em bando!" Ela correu para a sala. Olhamos pela fresta da janela e vimos uma procissão de veículos levantando poeira na estrada de terra. A caminhonete branca de Valdomiro na frente e atrás 2 picapes escuras com homens armados na carroceria. "Meu Deus do céu!" sussurrou Helena. "Quantos são?" Contei pelo menos 6 homens, todos claramente armados. Espingardas, revólveres, facões, pareciam bandidos de estrada. "Helena, escuta com atenção. Vai pro quarto e se tranca lá dentro. Aconteça o que acontecer, não sai de lá até eu te chamar pelo nome. Não vou te deixar sozinho contra essa gente." "Vai sim, é ordem. Você tem que pensar no seu filho agora." "João, Helena." Peguei ela pelos ombros com firmeza. "Você tem uma vida crescendo dentro de você. Essa criança precisa da mãe. Vai pro quarto e se esconde." Ela me olhou nos olhos por um momento que pareceu eterno, depois me deu um beijo rápido no rosto. "Obrigada por tudo que você fez por mim. Vai logo e lembra, se as coisas ficarem feias, você foge pela porta dos fundos e vai para a cidade." Helena correu pro quarto. Ouvi a chave girando na fechadura. Os veículos pararam na frente da casa, numa nuvem de poeira vermelha. Valdomiro desceu da caminhonete e veio andando devagar, como um pistoleiro de filme de faroeste. Os outros homens ficaram espalhados ao redor da casa, todos com armas à mostra, fechando qualquer via de escape. Respirei fundo, peguei a espingarda velha e enferrujada e saí para a varanda. "Bom dia, seu João", disse Valdomiro, tirando o chapéu numa falsa cortesia. "Veio entregar minha enteada? Ela não é sua propriedade e não vai ser entregue a ninguém." "Ah, é assim?" Valdomiro sorriu e fez um gesto para os homens. Eles se espalharam ainda mais ao redor da casa, alguns indo para trás. "Trouxe uns amigos para me ajudar a convencer o senhor a ser mais razoável." Olhei para os homens, caras de poucos amigos, todos claramente acostumados com violência. Um deles, um sujeito careca com cicatriz feia no rosto, estava mexendo numa lata que parecia ser de gasolina. "O que vocês vão fazer? Me queimar vivo?" "Só se for preciso", disse Valdomiro com frieza, "mas prefiro resolver isso no diálogo civilizado. Entrega a menina e todo mundo vai embora em paz." "Já falei que não. E vou repetir quantas vezes for necessário. Seu João, o senhor não entende a situação. Essa menina é minha propriedade legal. Eu criei ela, eu sustentei ela depois que a mãe morreu. Agora ela está carregando meu filho. Não vou deixar ela criar meu sangue longe de mim. Seu sangue é podre e essa criança vai ser muito melhor sem você por perto." O rosto de Valdomiro mudou. A máscara de homem civilizado caiu de vez,
mostrando o animal que era por dentro. Chega de conversa. Fez um gesto seco para os homens. Zé Carlos, Boca, vocês vão pela porta dos fundos. Serginho e Dinho pelas janelas dos quartos. Chico, você fica comigo aqui na frente. Os homens começaram a se mover como lobos, cercando a presa. Apontei a espingarda na direção de Valdomiro. Manda eles pararem ou eu atiro. Ou o quê? Vai atirar em todo mundo? Quantos tiros tem essa espingarda velha? Era uma boa pergunta. A espingarda só tinha 2 tiros. Eram 6 homens armados. Se for preciso, atiro em você primeiro. Valdomiro riu, mas havia nervosismo no riso. Seu João, o senhor é corajoso, mas não é burro. Entrega a menina e ninguém se machuca. Foi quando ouvi o barulho de vidro quebrando nos fundos da casa. Helena, grite, entre o silêncio e a esperança. 6 meses se passaram desde o dia em que Valdomiro foi preso. 6 meses de paz absoluta, de recomeço, de descobrir como é bom acordar todos os dias, sabendo que tem alguém especial para dividir a vida e construir o futuro. Helena estava com 8 meses de gravidez agora. A barriga redonda e grande já não deixava ela se abaixar direito para cuidar da horta, então eu ajudava mais. Ela dirigia as atividades da cadeira de balanço e eu executava. Planta os tomates mais para cá, João. Rega as alfaces, mas não muito, senão apodrece a raiz. Cuidado com a abobrinha, ela está nascendo torta. A casa tinha voltado a ter vida de verdade. Cheiro de comida caseira na cozinha, música sertaneja no rádio velho, conversas longas na mesa do jantar. Helena cantava enquanto cozinhava. Coisas que a mãe dela ensinava, modas antigas que eu não ouvia há anos, e eu, que havia jurado solenemente que nunca mais ia me apegar a ninguém, descobri que o coração não obedece juramentos feitos na dor. Não falávamos abertamente sobre o que sentíamos um pelo outro. Era como se os dois soubéssemos que era cedo demais, que era preciso deixar as coisas acontecerem no tempo certo, natural. Mas eu via no jeito que ela me olhava, no cuidado especial que tinha comigo, no sorriso que aparecia quando eu chegava do pasto suado e cansado. E ela via em mim a proteção, o carinho, a certeza de que estava finalmente em casa. João, disse ela numa manhã dourada de dezembro, enquanto tomávamos café na varanda e observávamos os passarinhos. Quero te fazer uma pergunta importante. Pode fazer. Se o bebê for menino, você deixaria eu dar seu nome para ele? Quase engasguei com o café. Meu nome? João. João Ferreira da Silva Júnior. Senti os olhos enchendo de água como represas no período das chuvas. Há 3 anos, quando Maria morreu, pensei que nunca ia ter um filho para carregar meu nome, para continuar a linhagem da família. E agora, Helena estava oferecendo isso. O maior presente que uma mulher pode dar a um homem. Você tem certeza absoluta? Tenho. Você vai ser o pai que ele vai conhecer, o pai que vai ensinar ele a andar, a falar, a ser homem de bem. Então é mais que justo que ele tenha seu nome. E se for menina? Helena sorriu com aquela doçura que me derretia. Aí vai ser Maria. Maria e Helena, em homenagem às 2 mulheres mais importantes da sua vida. O coração quase parou de bater. Por quê? Porque sei que sua esposa foi uma mulher boa, generosa. E porque quero honrar as 2 mulheres que você ama. Ela que partiu e eu que chegou. Não consegui falar nada. Só levantei da cadeira e abracei Helena com todo cuidado, sentindo a barriga redonda entre nós 2, sentindo a vida que crescia ali dentro como um milagre. Obrigado. Sussurrei no ouvido dela. Obrigado por me dar uma família de novo, por me fazer sentir pai antes mesmo da criança nascer. Naquela tarde, fomos para a cidade fazer mais um exame de rotina. Dona Conceição disse que estava tudo perfeito com o bebê, mas que Helena precisava descansar mais nos últimos dias. Nada de trabalho pesado, disse ela com autoridade de quem conhecia o assunto. E se sentir qualquer coisa estranha, dor diferente, venham aqui na hora.
No caminho de volta, paramos no cartório para resolver uns papéis. Helena queria oficializar a mudança do sobrenome. Não queria mais carregar nem a sombra do nome do padrasto. O escrivão, um homem velho e conhecido meu desde a infância, fez as perguntas de praxe. A senhora é casada? Helena ficou vermelha como pimentão. Não, senhor. Vai casar em breve? Ela me olhou, sem saber o que responder. Eu também estava na dúvida. Ainda não decidimos oficialmente, falei. Bom, quando decidirem, venham aqui. Já conheço o João há muito tempo. É homem de bem, trabalhador, honesto. Na volta para casa, ficamos em silêncio a maior parte do caminho, até que Helena quebrou o silêncio. João, você acha que devíamos casar? Você quer? Não sei, tenho medo. Medo de quê? Medo de estragar o que a gente tem. Medo de você se cansar de mim com o tempo. Medo de não ser boa esposa, de não saber cuidar direito de uma casa. Parei a caminhonete na beira da estrada poeirenta e olhei para ela com seriedade. Helena, você me deu mais alegria nesses últimos meses do que eu tive nos últimos 3 anos juntos. Me fez lembrar que ainda sou capaz de amar, de cuidar, de ser feliz de verdade. Como você acha que ia me cansar de você? Porque eu sou bagagem, João. Cheguei na sua vida grávida de outro homem, sem nada, só com problemas e tristeza. Você chegou na minha vida como um presente do céu. E esse bebê... Coloquei a mão na barriga dela com carinho. Esse bebê vai ser nosso filho. Não importa de onde veio, importa onde vai ser criado, com quanto amor vai ser cercado. Helena começou a chorar. Um choro manso, de emoção pura. Então você quer casar comigo de verdade? Quero, mais que qualquer coisa no mundo. Então tá decidido. Depois que o bebê nascer, a gente se casa. Por que esperar o bebê nascer? Porque quero que ele participe do casamento. Quero que seja uma festa de família completa, com todos os membros presentes. 2 semanas depois, numa madrugada quente de janeiro, acordei com Helena me chacoalhando com urgência. João, João, acorda! Abri os olhos e vi que ela estava pálida, com uma expressão de dor e medo. O que foi? Acho que tá na hora do bebê. Mas não é cedo demais, ainda não completou 9 meses. Eu sei, mas as dores estão vindo de meia em meia hora. Helena se dobrou, segurando a barriga com as 2 mãos. Gemeu de dor. Vamos pro hospital agora mesmo, falei, já pegando as chaves e a bolsa que ela tinha preparado. João, tenho medo. Não precisa ter medo. Vai dar tudo certo. O bebê tá forte. Mas enquanto dizia isso, meu coração disparava como cavalo assustado. E se alguma coisa desse errado? E se o parto fosse complicado? E se eu perdesse Helena também? No caminho para Cristalina, Helena teve mais 5 contrações fortes, cada uma mais intensa que a anterior. Ela apertava minha mão com tanta força que deixava marcas dos dedos. Não consigo mais, gemia. Dói demais. Consegue sim. Você é a mulher mais forte que eu conheço, mais forte que qualquer pessoa. E se o bebê não estiver bem formado? E se algo der errado? Vai estar perfeito, vai nascer perfeito e saudável. Chegamos no pequeno hospital de Cristalina e Helena foi direto para a sala de parto. Eu fiquei no corredor estreito, andando de um lado para o outro como louco, rezando para todos os santos que conhecia e alguns que nem sabia o nome. Dona Conceição apareceu correndo, ainda colocando o jaleco. Soube que a Helena chegou. Como ela tá? Não sei. Estão fazendo o parto agora, tô muito nervoso. 8 meses e meio. É um pouquinho cedo, mas não é perigoso. Bebês dessa idade nascem bem, saudáveis. Tem certeza? Tenho. Relaxa, João. Vai dar tudo certo. Helena é forte. Mas eu não conseguia relaxar. Andava pelo corredor, escutando os gemidos de Helena do outro lado da porta. Cada som de dor dela era uma facada no meu peito. Queria entrar, ajudar, fazer alguma coisa, mas só podia esperar.
3 horas depois, o médico saiu da sala com um sorriso no rosto. João, sou eu. Como elas estão? Elas, Helena e o bebê. O médico sorriu ainda mais. Estão ótimas, as duas. Parabéns, é uma menina. Senti as pernas amolecerem de alívio. Posso ver? Claro, elas estão esperando você. Entrei na sala e vi Helena na cama, cansada, mas radiante, segurando um embrulhinho pequeno nos braços. Quando me viu, os olhos dela brilharam como estrelas. Vem conhecer nossa filha, disse ela com voz cansada, mas feliz. Cheguei perto e olhei para a criancinha. Era pequenininha, mas perfeita. Cabelo escuro molhado como o da mãe, rostinho vermelho e franzido. E quando abri os olhos, vi que eram castanhos claros, quase dourados. Ela é a coisa mais linda do mundo, sussurrei. Quer pegar? Helena colocou a bebê nos meus braços. Era tão leve, tão frágil, tão perfeita. Cabia nas minhas mãos calejadas como uma bonequinha de porcelana. Oi, Maria Helena, falei baixinho. Seja bem-vinda ao mundo. Papai e mamãe estavam esperando você. A bebê me olhou como se estivesse estudando meu rosto, tentando decorar. Depois bocejou e fechou os olhos. Ela gostou de você, disse Helena. Como você sabe? Porque parou de chorar. Ela só para quando se sente segura e amada. Fiquei ali parado, segurando minha filha. Porque ela era minha filha, não importava o que os exames de sangue dissessem. Sentindo uma felicidade que não cabia no peito. Helena, falei, sem tirar os olhos da bebê. Obrigado. Pelo quê? Por me dar ela, por me dar uma família, por me dar uma razão para acordar feliz todo dia. Helena estendeu a mão e tocou meu rosto com carinho. Obrigada a você, por nos dar um lar, por nos dar amor, por nos dar a chance de recomeçar. Maria Helena escolheu aquele momento para abrir os olhos de novo e me olhar fixamente, e eu juro que vi um sorrisinho pequeno no rostinho perfeito dela. Acho que ela concorda, disse Helena rindo baixinho. Concorda com o quê? Que a gente forma uma família perfeita. Olhei para Helena, cansada, mas radiante. Olhei para a bebê nos meus braços, tão pequena e tão perfeita. Pensei na casa que nos esperava, na vida que íamos construir juntos, nos anos felizes que estavam pela frente. Sim, falei com conviction, a melhor família do mundo. 1 ano depois do nascimento de Maria Helena, numa manhã dourada de março, estava na varanda tomando café e observando o movimento da fazenda. As vacas pastavam tranquilas no campo verdinho. Os cavalos corriam livres no piquete. O galo cantava para o sol que nascia atrás dos morros distantes, anunciando mais um dia de paz e prosperidade. Helena estava na cozinha preparando a mamadeira da Maria Helena, cantarolando uma moda de viola que aprendeu comigo. A bebê tinha crescido forte e saudável, com bochechas rosadas e um sorriso que iluminava os dias mais nublados. Já andava cambaleando pela casa, ria quando eu fazia caretas para ela e falava papai e mamãe com a maior naturalidade do mundo. João, gritou Helena da cozinha, vem ver uma coisa. Corri para dentro pensando que tinha acontecido algo, mas encontrei Helena parada na frente da mesa, com os olhos brilhando de emoção pura. O que foi? Olha, ela apontou para o chão, onde Maria Helena estava de pé sozinha, sem apoio, dando os primeiros passinhos vacilantes na direção da cadeira. Ela conseguiu, tá andando, conseguiu os primeiros passos. Me ajoelhei no chão e bati palmas. Parabéns, princesa, você é muito esperta. Maria Helena olhou para mim e deu aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. Depois veio cambaleando na minha direção com os bracinhos estendidos. Vem com o papai, falei, estendendo os braços. Ela chegou até mim e se agarrou na minha camisa tentando se equilibrar. Segurei ela no colo e ela começou a balbuciar. Pá, 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 pá. Ouviu isso? Perguntei para Helena emocionado. Ela está aperfeiçoando o papai. Tá mesmo, nossa filha é muito inteligente, nossa filha. Helena sempre falava assim, como se Maria Helena tivesse nascido do amor dos dois.
E para mim era a verdade mais pura. Desde o primeiro dia, desde o primeiro choro, desde o primeiro sorriso, ela era minha filha do coração e da alma. Helena, falei, ainda com Maria Helena no colo. Acho que chegou a hora. Hora de quê? De marcar nosso casamento, de oficializar nossa família. Helena parou de arrumar a cozinha e me olhou. Tem certeza absoluta? Tenho. Quero que nossa filha cresça vendo os pais casados. Quero que ela tenha uma família completa, de verdade, registrada no cartório. Mas e os papéis? E o cartório? E todas as burocracias? A gente resolve tudo, uma coisa de cada vez, com paciência. Helena sorriu e veio me dar um beijo. Maria Helena, no meio de nós dois, deu uma risadinha como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Então vamos casar, disse Helena. Vamos. 3 semanas depois, estávamos no cartório de Cristalina vestidos para o grande dia. Helena usava um vestido branco simples, mas lindo, que compramos na cidade. Eu tinha posto minha melhor camisa social e a calça que não usava há anos. Maria Helena estava uma boneca num vestidinho amarelo que Dona Conceição tinha costurado especialmente para a ocasião. Não tinha muito convidado. Só Dona Conceição, o delegado que tinha nos ajudado com o caso do Valdomiro, alguns vizinhos e o pessoal da cidade que nos conhecia. Mas a alegria que sentia era maior que qualquer festa grande com centenas de pessoas. Quando o juiz de paz perguntou se eu aceitava Helena como esposa, olhei nos olhos dela e vi toda a nossa história ali. A moça assustada que encontrei no pasto. A mulher corajosa que enfrentou os próprios medos. A mãe dedicada que cuidava da nossa filha como se fosse o maior tesouro do universo. Aceito, falei, com a voz firme e clara. E você, Helena, aceita João como esposo? Helena me olhou com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Aceito, de todo o coração e de toda a alma. Quando nos beijamos para selar o casamento, Maria Helena bateu palminhas e gritou, papai, mamãe, como se estivesse aprovando a união oficial. Todo mundo riu com gosto. Agora vocês são uma família oficial perante a lei, disse o juiz de paz. Uma família. Depois de 3 anos de solidão completa, depois de achar que nunca mais ia ser feliz, eu tinha uma família de novo. Uma esposa que amava de verdade e uma filha que era a luz dos meus olhos. Na volta para casa, paramos no cemitério onde estava enterrada a Maria. Helena tinha insistido em ir lá, mesmo eu dizendo que não precisava. Preciso sim, disse ela com convicção. Preciso agradecer a ela. Agradecer por quê? Por ter cuidado tão bem de você. Por ter te ensinado a amar de verdade. Se não fosse o amor dela, você não saberia como me amar. Ficamos ali parados os 3. Eu, Helena e Maria Helena no colo, na frente da cruz simples onde estava enterrada minha primeira esposa. Maria, disse Helena em voz alta e clara. Obrigada por ter feito dele o homem maravilhoso que ele é. Prometo cuidar bem dele pro resto da vida. E prometo que nossa filha vai saber quem você foi, vai conhecer sua história. Senti os olhos enchendo de água pela primeira vez em muito tempo. Pela primeira vez em 3 anos, estar naquele lugar não me dava tristeza, dava gratidão profunda. Gratidão pela Maria ter me ensinado a amar. Gratidão por ter encontrado Helena. Gratidão por ter Maria Helena nos meus braços. Obrigado, Maria, sussurrei, por tudo que me ensinou, por me preparar para este momento. O vento balançou as flores frescas que Helena tinha trazido, como se Maria estivesse abençoando nossa união. Naquela noite, depois de colocar Maria Helena para dormir no bercinho, eu e Helena ficamos na varanda, olhando as estrelas que brilhavam no céu limpo. Era uma noite morna, com cheiro de capim e terra molhada. Tinha chovido durante a tarde. João, disse Helena, encostada no meu ombro, você se arrepende de alguma coisa? De ter te encontrado? Jamais. Não.
Me arrependo de ter demorado tanto para ter coragem de sair da casa do Valdomiro. Se tivesse saído antes, talvez não tivesse passado por tanto sofrimento. Mas se tivesse saído antes, talvez nossa história fosse diferente. Talvez a gente não tivesse se encontrado. Helena pensou um pouco. É verdade. Às vezes as coisas ruins acontecem para a gente chegar nas coisas boas. A Maria sempre dizia isso, que Deus escreve certo por linhas tortas. Ela era muito sábia. Era. E você também é. Helena se virou para me olhar com seriedade. João, promete uma coisa? Prometo. Se algum dia você cansar de mim, se algum dia achar que fez a escolha errada ao se casar comigo, me fala a verdade. Não me deixa viver numa mentira. Segurei o rosto dela entre as minhas mãos com todo carinho. Helena, escuta bem o que vou falar. Eu te encontrei quando estava completamente perdido. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Me deu uma filha, me deu uma família, me deu uma razão para acordar feliz todos os dias. Como você acha que eu ia cansar disso? Porque eu não sou a Maria. Nunca vou ser igual a ela. E nem precisa ser. Você é a Helena. E a Helena é tudo que eu preciso. Tudo que eu quero. Helena sorriu e me deu um beijo demorado. Lá dentro, Maria Helena fez um barulhinho no sono. E nós dois corremos para ver se estava tudo bem. Ela dormia tranquila, com o punhinho fechado perto do rostinho angelical. Parece um anjo de verdade, sussurrou Helena. É um anjo, nosso anjinho. 2 anos se passaram como um sonho bom. Maria Helena já tinha 3 anos, já corria pelo quintal atrás das galinhas, já ajudava a mãe na horta com suas mãozinhas pequenas. Falava direitinho, cantava as músicas que Helena ensinava e me chamava de papai, com a naturalidade de quem nunca conheceu outra realidade. Helena tinha florescido completamente. Ganhara peso na medida certa. O rosto estava sempre corado de saúde e havia uma paz nos seus olhos que não existia quando a encontrei. Cuidava da casa, da horta, da filha e ainda sobrava energia para me ajudar com os bichos nos dias mais corridos. A fazenda nunca esteve tão próspera. Os pastos verdejantes, o gado gordo, a horta produzindo o ano todo. Era como se a felicidade da família tivesse contaminado a terra, fazendo tudo crescer com mais vigor. Numa tarde quente de dezembro, enquanto Maria Helena dormia à sesta, eu e Helena estávamos consertando a cerca do pasto quando ela parou de trabalhar e me olhou com aquele jeito especial. João, tenho uma novidade para te contar. Parei de martelar o arame e olhei para ela. Que novidade? Tô grávida de novo. O martelo quase escorregou da minha mão. Grávida? De 2 meses. Confirmei hoje com Dona Conceição. Senti uma explosão de alegria tão grande que não coube no peito. Larguei as ferramentas e abracei Helena, erguendo ela do chão e girando. Sério? Vou ser pai de novo? Vai, e dessa vez vai ser nosso filho biológico, do nosso sangue. Parei de girar e olhei nos olhos dela com seriedade. Helena, Maria Helena já é nossa filha de verdade, e esse bebê também vai ser. Não tem diferença entre sangue e amor para mim. Eu sei disso. Mas não fica feliz de ter um filho que vai ser parecido com você? Fico feliz de ter mais um filho. Só isso que importa. Helena começou a chorar, aquele choro manso de emoção que eu já conhecia tão bem. Como eu tive sorte de te encontrar naquele pasto, disse ela. A sorte foi toda minha. Naquela noite, contamos para Maria Helena que ela ia ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ela bateu palmas de alegria e pediu para beijar a barriga da mãe. Oi, bebê, disse ela, encostando a boquinha na barriga ainda lisa da Helena. Eu sou sua irmã Maria Helena. Vou cuidar muito bem de você. Helena me olhou por cima da cabeça da nossa filha e vi nos olhos dela a mesma gratidão imensa que sentia. Gratidão pela vida ter nos dado uma segunda chance. Gratidão por termos encontrado um no outro a família que sempre sonhamos. 9 meses depois, numa madrugada clara de setembro,
nasceu João Ferreira da Silva Júnior. Um menino forte, saudável, com os olhos claros do pai e o cabelo escuro da mãe. Maria Helena ficou encantada com o irmãozinho e se nomeou a protetora oficial dele. Agora nossa família estava completa. Eu, Helena, Maria Helena e João Júnior. 4 pessoas que se amavam de verdade, que se cuidavam, que enfrentavam juntas qualquer dificuldade. Hoje, quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorremos, fico impressionado com os caminhos da vida, como tudo se encaixou perfeitamente. A dor da perda da Maria me preparou para valorizar ainda mais o amor da Helena. A solidão me preparou para apreciar cada momento em família. Os anos vazios me prepararam para viver os anos plenos de significado. E tudo começou naquele dia de junho, quando vi uma moça caída no pasto, cercada de cachorros famintos. Se eu tivesse passado direto, se não tivesse parado para ajudar, nada disso teria acontecido. Nossa história não existiria. Às vezes eu penso, quantas Helenas a gente deixa passar na vida. Quantas chances de mudar nosso destino a gente perde porque está com pressa, com medo, ou simplesmente não quer se envolver com os problemas dos outros. Aprendi que a felicidade verdadeira não vem sozinha. Ela vem quando a gente abre o coração para o próximo, quando a gente escolhe estender a mão em vez de fechar os olhos, quando a gente entende que salvar alguém pode ser a única forma de se salvar também. Helena me salvou tanto quanto eu salvei ela. Maria Helena e João Júnior nos salvaram a todos nós, dando sentido total à nossa existência. E agora, com nossa família crescendo em amor e prosperidade, sei que estamos no caminho certo. Na varanda da casa, onde costumo tomar café toda manhã observando o movimento da fazenda, tem uma frase que Helena bordou e emoldurou. Deus escreve certo por linhas tortas. Era o ditado preferido da Maria, que virou o lema da nossa família. Porque às vezes o caminho para a felicidade passa pela dor mais profunda. Às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. E às vezes, bem quando a gente acha que não tem mais esperança no mundo, a vida manda um presente disfarçado de tragédia. O meu presente tinha cabelo escuro, olhos castanhos assustados e estava sendo devorada por cachorros numa tarde escaldante de junho. Mas quando estendi a mão para salvar ela, descobri que quem estava sendo salvo era eu. E é isso que faz a diferença entre uma vida vazia e uma vida plena de propósito. A coragem de estender a mão quando alguém precisa. Porque no final das contas, a gente só é verdadeiramente feliz quando consegue fazer alguém feliz também. A minha história com Helena começou com um gesto simples, parar para ajudar uma desconhecida em perigo. E continua todos os dias com gestos simples. Um café feito com carinho, um sorriso na hora certa, um colo quando precisa, uma palavra de conforto quando o mundo fica pesado. Não precisa de grandes feitos para mudar uma vida inteira. Às vezes basta abrir a porta de casa e deixar alguém entrar. Às vezes basta olhar nos olhos de quem sofre e ver um ser humano que merece amor e dignidade. Hoje, quando vejo Maria Helena brincando no quintal com o irmãozinho, quando sinto Helena cantarolando na cozinha, quando ponho as crianças para dormir e elas me chamam de papai, tenho certeza absoluta. A melhor coisa que fiz na vida foi descer daquele cavalo numa tarde de junho e estender a mão para uma desconhecida, porque foi ali, naquele momento decisivo, que parei de apenas existir e voltei a viver de verdade. A minha história com Helena me ensinou que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar de verdade. E quando estendemos a mão para ajudar alguém, descobrimos que quem mais precisa de salvação somos nós mesmos. Não importa o quanto a vida tenha nos machucado, não importa quantas vezes caímos e pensamos que não íamos levantar mais, sempre há uma nova chance de recomeçar, uma nova oportunidade de amar, uma nova vida esperando para nascer dos escombros da antiga. Basta ter coragem de estender a mão quando alguém precisa.
porque no final das contas, salvar o outro é a única forma de verdadeiramente nos salvarmos. Às vezes, a gente precisa se perder para se encontrar de verdade. E quando estendemos a mão para ajudar alguém, descobrimos que quem mais precisa de salvação somos nós mesmos. Não importa o quanto a vida tenha nos machucado, sempre há uma nova chance de recomeçar, uma nova oportunidade de amar. Basta ter coragem de estender a mão quando alguém precisa.